E, Dionildo, uma coisa que a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar no é justamente a questão de que acho que hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação, têm mais conhecimento, conhecem um pouco mais, acabam sabendo um pouco mais das doenças, e aí começa aquele, eu vou me autoavaliar aqui, vou fazer aqueles testes no Google e tal. Eu queria falar um pouquinho sobre TDAH, que é uma questão que há um tempo eu falo, rapaz, eu acho que eu tenho, ó. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho, aí eu fico vendo no Google, aí, e tudo que tu procura no Google, tu acaba, né? Não, Vai ser. tá aqui, é o diagnóstico, é o diagnóstico. Aí... Com certeza. Eu não tenho dúvida. O TDAH é um assunto que está muito badalado atualmente, né? Então, assim, não só no meio normal, mas se você pensar, qualquer estudante hoje já sabe o que é um Venvance. Qualquer pessoa que mexe no mercado financeiro tem que ter uma Ritalinazinha do lado. E aí a gente se pergunta, será que essa pessoa realmente tem TDAH? E o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E é uma doença de neurodesenvolvimento. A gente nasce com TDAH, né? Existem alguns estudos que falam de algumas formas de adulto, de uma manifestação no adulto, mas a pessoa provavelmente tinha algo subclínico, ou seja, não se apresentava de uma forma tão importante quando era mais jovem. E a gente consegue dividir isso em alguns campos, né? A atenção, a hiperatividade e a impulsividade. O adulto, ele normalmente segue um caminho de desatenção. Já a criança, ela começa a apresentar tanto a desatenção quanto a hiperatividade, aquela criança, né, inquieta, que não para de jeito nenhum. Me danada. Danada, aí é chamado para diretoria e sai de sala, aquela confusão, e até mesmo a parte dos impulsos, né? São crianças que podem ter alguns rompantes de agressividade, algum comportamento um pouco mais, né, agressivo. Então a gente tem essa coletânea na criança, mas o adulto, de forma geral, tende a evoluir apenas com a desatenção. E aí a gente pensa assim, pô, mas beleza, TDAH quer dizer então que eu sou desatento. Mas não é assim, porque, por exemplo, dentro do TDAH existe uma coisa chamada hiperfoco. Essa pessoa, ela tende a se concentrar muito em um assunto específico. Então, isso na criança, por exemplo, é aquela criança que vai passar um mês vendo só dinossauro. Sabe todos os nomes de dinossauro, sabe o que cada dinossauro faz, ou então um desenho, ou então um seriado. Aí fica a dúvida, né? Mas, pô, TDAH e a criança tem um foco enorme. E o adulto, às vezes, vai direcionar, por exemplo, um videogame. E passa lá horas e horas focado no videogame. Então, assim, por que é TDAH? Por que é déficit de atenção se o cara está completamente focado em uma coisa? Então, o déficit de atenção do TDAH não é que a pessoa não tenha foco. Ela consegue ter foco. É o gerenciamento da atenção que está prejudicado. Uma analogia que eu faço, eu vou fazer muita analogia, eu adoro fazer analogia. Então, essa vai ser a primeira. Se a gente pensar numa bacia e a nossa atenção é como se fosse água dentro dessa bacia. Eu vou pegando um pouquinho da atenção, direciono para um assunto, pego um pouquinho dessa atenção, direciono para outro assunto, então eu vou gerenciando minha atenção no que eu estou me propondo. No TDAH é como se essa bacia estivesse num eterno movimento e ela derramasse toda para um lado e faltasse um pouco para eu direcionar para o outro. Então eu vou acabar tendo às vezes hiperfoco num ponto, mas lá no meu trabalho, que eu preciso ter o foco, sentar e trabalhar, eu não vou ter foco. Ou no estudo, eu não vou ter foco. É o gerenciamento. Aí eu já fico pensando aqui, meu Deus, será que é porque eu sou tão bom no FIFA? Será que é porque eu fico horas e horas no FIFA? Não, é como eu tô te falando, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo, vai se informando, a gente vai ficando, meu Deus do céu, isso é minha vida, isso é minha vida.